achou que tinha acabado, não. Inclusive, você, quando reviu o resultado lá da votação, você falou: estamos felizes, as instituições funcionaram, mas a guerra não acabou, a guerra só começou. E já existia, naquele momento, uma expectativa de que essa semana, até porque era final da semana, e só na terça-feira teria novamente movimento na Câmara, que essa semana teria resposta. Eu quero começar minha fala falando de um conceito que muita gente da esquerda morre de medo, tá? Porque ele destrói sonhos, que é o conceito da correlação de força. Muita gente da esquerda costuma culpar o governo Lula de não governar, de ser traidor da classe trabalhadora, de não fazer uma política econômica que seja a ideal. E eles deixam de lado a ideia de correlação de força. Isso é muito doloroso para eles, porque os sonhos deles acabam naquele momento, os sonhos revolucionários. O que está acontecendo, Kiko? A gente vive uma crise no Brasil, mas tão profunda, mas tão profunda. Você tem uma ideia, nesse momento, tem várias PECs que estão vencendo, que precisam ser votadas. Você tem a votação sobre o imposto de renda, até 5 mil a isenção. Você tem várias pautas que estão sendo deixadas de lado porque o Congresso está votando esse tipo de absurdo. E o que me chama mais a atenção é o seguinte, eu acho que tem muito a ver com o que eu estou falando da correlação de forças. Ontem aconteceu uma coisa notável que as pessoas não estão reparando muito. Ontem o Lula almoçou com Mota. E o objetivo que era anunciado até pela imprensa progressista quanto mainstream era de que o Lula iria convencer o Mota a não aprovar a anistia e essa PEC da bandidagem aí, tá? Fizeram almoço, tiraram a fotinho lá, não sei se a comida caiu bem ou não, eu sei que à noite aconteceu isso, tá? Fizeram a votação e venceram. E o que me chama mais a atenção é o seguinte, antigamente, quando a correlação de forças era mais favorável à democracia, quando você tinha um tipo de votação dessa que é polêmica, que é absurda, que é criminosa, o PT fazia o seguinte: a base está proibida de votar a favor. Quem votar a favor vai ser expulso do partido. Isso aconteceu no início do governo Lula, quando o pessoal saiu, antes, quando parte do PCO lá atrás saiu, do PSTU também foi por causa de votações dentro do Congresso. E o que aconteceu ontem? O partido não orientou a base a não votar. Então, 12 deputados votaram a favor, eles precisam sim dar uma satisfação para os seus eleitores. Agora, quem precisa dar uma satisfação antes de todo mundo é a direção do PT e o governo federal, porque isso não deveria ser aprovado para a base votar a favor. Então, o seu Edinho Silva precisa da satisfação, Dona Gleisi precisa da satisfação como ministra, e o governo, porque isso que aconteceu é um crime absurdo. O que estão dizendo é o seguinte, que deveríamos, que isso aí foi uma proposta para eles vetarem a PEC da anistia, a votação sobre a anistia, para que isso não fosse para frente, que o partido teria que acenar. O governo está acenando demais, inclusive com ministros que fazem oposição sistemática ao governo, tá? União Brasil Republicano saiu, os ministros estão ainda no cargo, e cargos chaves da República. E como assim você vai trocar para não ter uma anistia? Essa PEC ela é tão absurda, nem um pouco a menos do que a anistia. Ela é tão criminosa, ela é um atentado contra a Constituição, contra as instituições brasileiras e a Constituição, tanto quanto uma votação de uma anistia. Então teve um erro de cálculo muito grande aí. Para completar, eu não tenho certeza se isso vai ser realmente vetado no Senado. Eu espero que sim, e acredito que possa ser, por quê? Porque o Senado tem maioria não de esquerda, não progressista, tem maioria, vamos dizer, de pessoas que têm um mínimo de senso civilizatório e algum respeito pela Constituição e as instituições. Então, por isso que o Senado é tão disputado, é tão desejado pela extrema-direita. Será que, se essa foi mesmo a negociação para não vetar a anistia, será que isso vai ser barrado no Senado? Não estou vendo muito sentido nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso demonstra como o governo não está conseguindo governar. Desde a votação do IOF, a Câmara parou, já tem quase 3 meses, que nada é aprovado. Só chantagem, 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 e o governo sempre cedendo para poder negociar ali na frente algo que nunca chega. É que nem a criança que pede chocolate ao mãe no mercado, mas fala que na volta compra e nunca compra. Olha só, eu estou colocando aqui o Tasso Genro, ele está cobrando uma posição da Executiva Nacional do PT. Ele escreveu:
é inadmissível que deputados do PT tenham aprovado a PEC de proteção da bandidagem, que além de ser viciada por flagrante inconstitucionalidade, tem como finalidade obter finalidade espúria, bloquear a ação da justiça para penalizar criminosos comandados. Aí ele retrucou isso e falou assim: a Executiva Nacional do PT tem a obrigação de dar uma explicação pública a respeito desses votos que objetivamente reforçam o golpismo continuado, ainda em curso, e enfraquecem o STF como guardião da Constituição. Precisa que esses deputados expliquem exatamente o que fizeram, para que não haja dúvida de que o PT, como partido, e o governo também federal, digam claramente que são contra isso aqui, porque é um tremendo uma munição para o PL, que votou maciçamente a favor da PEC da bandidagem, chegar e falar: olha aí, tem 12 caras do partido do governo que votaram conosco, então vocês não têm nada do que reclamar. Urgente que haja uma posição da Executiva Nacional do PT, Aragão. Não, perfeito. A executiva do PT precisa se pronunciar, o governo precisa se pronunciar, também esses deputados, mas o que o Gilmar Tato hoje fez um tweet que ele meio que joga bomba no colo da direção do PT. Sabe, que ele fala exatamente dessa negociação em relação à PEC da anistia. Então é importante, agora está começando o fedor a subir, tá? Da merda que fizeram. Tá um jogando no colo dos outros. O Tarso Genro falar isso é bem sintomático do que está acontecendo. Ou seja, o PT, como executiva nacional, não está conseguindo dialogar entre si. Não está conseguindo tirar uma deliberação que seja realmente... Assim, se o governo tiver deliberação que vai liberar a base para votar como quiser, que mantenha, então, e se explique, e argumente. Não fique nessa... Assim, os deputados têm culpa, óbvio que tem, que o voto são deles. Mas antes de... Por que eles votaram? Porque foi liberado. Nem que o governo vire e fale: olha só, nós não conseguimos governar, foi uma chantagem que o Centrão fez para que tenha algum tipo de apoio, dar algum tipo de normalidade, porque sabe qual é o problema do Centrão, Kiko? Seria aprovado sem os 12 votos do PT. A questão é a seguinte, é que eles precisam de legitimar isso. E só quem poderia dar essa legitimação é o próprio PT, que é a posição, né? Que é o governo, que é para exercer oposição a eles. Então, assim, o PT fez isso. O PT legitimou. Então, que se o PT vira e fala não vai votar, como fez muitas e muitas vezes, e que é o certo da democracia, tá? O partido ele deve funcionar dentro do centralismo democrático. Quando a maioria decide, isso deve ser respeitado, e ser o básico do leninismo como organização partidária, por exemplo, não foi feito no PT. Ele liberou a base. Então, que ele assuma o erro dele. Foi para negociar, sim, a gente está tentando evitar a anistia. Só que a gente fez uma merda maior ainda, porque essa PEC ela é pior do que a PEC da anistia, inclusive.